Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a um novo formato aqui que a gente está inaugurando de entrevistas para o Jornal Giro News, né, que a gente pretende aqui trazer uma série de entrevistados muito importantes no mercado, que vai trazer pautas propositivas para o mundo dos negócios. Eu sou o Luiz Henrique Moreira, eu estou aqui com a Thalita Solazzo, que é repórter da Giro News, e hoje a gente vai inaugurar esse modelo de entrevista aqui num estúdio com um convidado super especial, o Hélio Fred Filho, que é diretor de comunicação e expansão do Irota, né? O Hélio que tem uma trajetória aí de quase, embora há controvérsias, né, sobre o tempo dele de varejo, mas estamos aqui falando mais ou menos de uns 20, pouquinho mais anos de experiência no varejo, passando por vários segmentos, né, segmento de pet, segmento de shopping center, Pressolândia, aí chegou ao Irota Food Express, né? O Irota Food Supermercados em 2016 e desde então tem feito uma trajetória super interessante, um movimento super interessante, liderando várias frentes dentro do Irota. Hélio, obrigado pela tua presença, por aceitar nosso convite e por participar desse episódio de estreia aqui, dessa entrevista, desse novo formato. Eu que agradeço, Luiz, Thalita, pessoal todo do Giro News, pelo convite e espero aí que seja um bate-papo bem agradável e que contribua para o crescimento desse projeto. E o tempo de varejo está certo, 20 anos. Você foi modesto, mas um pouquinho mais. Mas tem muita história, Bom, Hélio. O varejo é contagiante, então tem muita coisa atraente no varejo. Eu tô caminhando para os meus 20 anos de cobertura no varejo. Tá vendo? Ou seja, estamos aí também, pertinho, estamos quase lá. E Hélio, a Thalita vai aqui conduzir também bastante, me ajudar aqui na condução da entrevista, a gente tocar a pauta, mas uma das primeiras coisas que eu acho que é legal a gente abrir, né, Thalita, falando com o Hélio, porque até tem muita sinergia com o que tem acontecido com o Irota. A gente está caminhando, estamos gravando isso aqui no início de março, né, essa entrevista, e a gente está justamente num mês aí que a gente vai completar 5 anos desde o início do lockdown, desde o início da pandemia, né? Já passaram 5 anos. E eu acho que seria muito interessante se você pudesse falar um pouco, aproveitando esse contexto de um aniversário aí de pandemia, né, que a gente está caminhando, como é que você viu esse período, como é que ele foi para o Irota, como é que você viu as transformações que aconteceram nesse canal alimentar, né, nesse segmento de supermercado, o que você mais viu, o que você pode destacar, né, de transformações que foram talvez potencializadas pela pandemia e que a gente tem aí um legado hoje? É verdade, a pandemia, um momento aí trágico, né, para o mundo e para o supermercado, nós éramos gênero de primeira necessidade. Então, era o grande prazer daquele momento, era ir para o supermercado, as pessoas cozinhando em casa, e isso foi uma mudança social muito grande, e para o Irota foi um momento de grande venda, como para outras redes também, e de inovação, porque você tinha que reaprender ou aprender alguns novos canais. As pessoas passavam a não queriam sair de casa, muitos não queriam, e queriam receber o produto em casa, mas o e-commerce ainda não estava pronto, como de outras redes também. Então a gente ao mesmo tempo entendia, e a gente estava na linha de frente. No Irota ninguém ficou em casa, todos tiveram que ir para a linha de frente para atender as pessoas, para ajudar nesse momento. Eu trabalhei todos os dias, me afastei quando eu peguei Covid, mas eu estive lá presente todos os dias e até para motivar todos os funcionários, ver que os diretores estão juntos, participando, e a gente sentindo isso das pessoas, começamos a inovar, a atender por WhatsApp. Então as pessoas pediam pelo telefone, pelo WhatsApp, a gente mandava entregar, e de repente aí o Francisco Irota surgiu e falou, olha, temos que lançar uma loja dentro do condomínio. Vamos levar a loja para dentro da casa das pessoas. Isso no dia 31 de março, época do lockdown sendo decretado, e ele falou, olha, vamos pôr esse projeto de pé. Em 4 meses, a primeira loja foi inaugurada, a loja número 1 lá no Tatuapé, toda automatizada, uma loja, naquele momento, voltada realmente para atender as pessoas durante a pandemia, porque não tinha atendimento humano. Então, as pessoas poderiam acessar a loja, entrava através de um reconhecimento, naquela época, hoje é facial, naquela época era senha, faziam as suas compras e iam para o self-checkout, pagavam e saíam.
E foi um sucesso, realmente. Foi uma... Era conveniência e segurança. Isso, a ideia era essa. Do ponto de vista de saúde, segurança de saúde, segurança por estar dentro do teu condomínio, sem contato humano, e você tinha acesso a 700 SKUs. Essa loja tem, em média, 700 SKUs. E da número 1 para hoje já são 150 lojas aí, quase 150 chegando. Então cresceu muito o projeto, já não é mais um projeto, já é uma bandeira da empresa. E além disso, a empresa tem também uma fábrica de comida, que é a Irota Food, que distribui para todas as lojas do grupo. E durante a pandemia também cresceu muito. E foi isso, foi diversificando. Enquanto o Express encolheu, porque as pessoas saíram das ruas, então o Express acabou encolhendo. E naquele momento a gente focou muito em supermercado e nas lojas em condomínio. Irota em casa, chama essa bandeira. E esse crescimento foi em quanto? Da primeira a 150 lojas, quanto tempo mais ou menos? A primeira foi inaugurada no dia 30 de julho de 2021. Então nós tivemos aí 4 anos de crescimento, 150 lojas. E tinha uma proposta diferente na época que vocês lançaram, né, do que tinha de lojas de condomínio, né? Porque foi um pouco de uma loucura o que aconteceu no mercado ali foram abrindo pontos dentro de condomínios, mas o Irota eu lembro que veio com uma proposta até de um mix, mas tinha cama, mesa e banho, né, em determinadas lojas, né? Foi era completo, é um mini mercado. O nosso modelo é isso. Nós não somos loja de conveniência, é um mini mercado dentro da sua casa. Então, nesses 700 SKUs, tem quase tudo o que você precisa. A gente chama, como hoje, inclusive, os imóveis são muito pequenos, né? Hoje o lançamento de estúdios é muito grande, as pessoas não têm onde guardar o produto. Então, nós somos a despensa da sua casa. Tipo, você não precisa ter, você desce e vai... A sua despensa está na garagem ou está ali no piso térreo, que é o Irota. Então, essa é a nossa proposta. Isso foi um comportamento, vocês têm uma convicção de que esse foi um comportamento e um modelo de negócio meio que criado pelo contexto da pandemia. Vocês têm a convicção disso? Não, ele nasceu na pandemia, total. Quem já tinha algumas startups, mas ainda não estavam tão completas, porque a gente tem o supermercado por trás, isso ajuda muito até para estudo de mix, para automatização, tudo, a força do supermercado. Mas nasceu na pandemia e a gente tinha dúvida no pós-pandemia, o que seria? Mas crescendo mais ainda. Esse ano a gente pretende abrir 50, então já vai para 200 lojas. Do Irota em casa. Do Irota em casa, são 50 esse ano a meta. E até 2030 chegar em torno de 500 lojas. Essa é a intenção. Por quê? Porque o faturamento dessas lojas é menor, né? Considerando a metragem, é uma loja de 30 metros, de 20 metros, então você tem uma metragem menor. Então, com essa venda menor, você tem que ter muitas lojas para formar uma massa financeira que compense tudo isso, que banque toda essa logística. É uma loja muito focada em logística e tecnologia, né? Ela é isso. Não tem atendimento humano. O humano entra, carrega a loja, repõe tudo, faz a limpeza, a higiene e sai. E a partir dali é logística e tecnologia que faz a loja funcionar. E virou um benchmark porque vocês estão fazendo agora já nas empresas, né? Ah, sim. Aí esse já é o Irota Office, é um outro modelo que a gente lançou, também mais completo ainda, porque é uma loja maior, é uma loja em torno de 80 metros, que vem atingindo resultados muito bons. E é lógico, você também fica numa situação mais confortável, você tem custos operacionais mais baixos, dificilmente você tem furtos, esse tipo de coisa. Em algumas redes você não paga nem o aluguel, porque é um benefício para o funcionário, está dentro do estabelecimento e ele pode fazer as suas compras ali. Então o Office também é uma bandeira que veio para ficar e vai expandir. E a gente pode dizer que esse é um formato que o grupo vai investir neste ano? Não, com certeza. Ele está investindo bastante. Com certeza, Thalita. A ideia, o projeto para esse ano aí, 2 supermercados. Um já foi inaugurado agora na Vila Formosa, né? Agora nós vamos inaugurar na Granja Viana, dia 17 de abril é a data. E o Irota em casa são 50, a previsão, e o Irota Office em torno de 6. Tá? Isso aí tudo parece pouco, mas é um investimento aí de 30 milhões mais ou menos. Então são recursos altos para uma companhia familiar. Nós crescemos com as nossas próprias pernas, com o dinheiro dos acionistas, com o investimento dos acionistas, que é a família Irota. O Office são 6 novas lojas? Esse ano 6 novas lojas. Já são quantas em operação? Hoje nós temos 15 em operação do Office.
Temos em grandes marcas como Itaú, Bradesco, Santander, temos uma Magalu, temos na Vivo. Inauguramos uma fora de São Paulo agora, que é Piracicaba. Em breve vamos inaugurar em Viracopos. E ela é toda voltada para atender os funcionários. Para você ter uma ideia, em Viracopos tem 25 mil funcionários trabalhando diariamente. Então, olha que mercado diferente. Né? E o mix, ele vai... Aí, na parte do mix dessa loja, qual é a grande diferença dela para um Irota em casa? Ela tem alguma restrição em bebida alcoólica, logicamente, que está dentro de uma empresa, mas ela atende muito na parte de mercearia, na parte de salgados, na parte de cafeteria. Ela é muito forte. E qual é o objetivo aí? Facilitar muita comida pronta. Então, como nós temos a fábrica, a ideia qual é? Que o funcionário leve o seu jantar para casa, já passa lá, já pega o seu jantar, chega logo cedo e toma café com a gente, em seguida almoça e leva o jantar para casa. Essa é a ideia de uma distribuição da nossa fábrica Irota Food, distribuir os alimentos da fábrica Irota Food. Legal. Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho, focando um pouco na pandemia, trazer sobre a digitalização e também sobre o comportamento de compra do consumidor que acabou mudando, né, diante de tudo. Então, eu queria entender com você como que o consumidor tem se comportado em relação aos canais de compra físico e as compras feitas no e-commerce do Irota. Qual que é a representatividade hoje do e-commerce e como que isso tem evoluído, né, desde a pandemia até agora? Muito bom. O e-commerce, durante a pandemia, cresceu fantasticamente. Não só para nós, o mercado como um todo, nós chegamos a picos de 15% de participação. Então foi muito. Aí também, e uma coisa que cresceu na pandemia, porque praticamente não tínhamos, né? E conseguimos aí rapidamente montar e chegou a 15%. A gente acreditava que iria cair, mas não tanto. Regrediu muito. Hoje, em torno de 3%, considerando tudo, app próprio, iFood, Rappi e Uber. Então, caiu muito, não só para nós também, grandes redes que a gente tem bons contatos, então as outras grandes redes também reclamam disso ou comentam sobre isso, que a expectativa do e-commerce realmente era lá em cima e o comportamento do consumidor voltou para a loja física. O consumidor está na loja física, é interessante. Como a experiência de compra física ainda é muito importante e tem alta participação. E só vem aumentando. A gente sente isso. Essas duas inaugurações, você me corrija se eu estiver errado, eu não me lembro de fato de qual foi o ritmo de inauguração de novas lojas de supermercado, né, das lojas maiores do Irota, e aí esse ano vocês têm essas duas novas lojas. Esse movimento, ele vai ser um pouco mais amplo daqui para frente, de retomar o supermercado, talvez por esse comportamento, esse recuo do online, a necessidade do consumidor, ele mostrando essa necessidade através dos números, através das vendas, que ele quer o ponto de venda físico. Então vai voltar mais para o radar do Irota esse investimento em lojas de supermercado? Luiz, o e-commerce veio para ficar. Quem não assumir isso vai ficar para trás. Sim. Só que ele vai demorar um pouco mais, talvez aqui no Brasil, do que a gente esperava. Por outro lado, a gente vinha investindo na loja física, era uma por ano. Esse ano já foram duas. Para ano que vem já temos uma contratada, que será entregue aí no segundo semestre de 26. Também a ideia, duas para ano que vem. Então esse investimento na loja física continua. O que a gente vem melhorando muito é a experiência de compra. Então a gente vem trazendo novidades. Nós trouxemos para essa loja da Vila Formosa uma área de orientais linda, que a gente viu no Team Building lá em Nova York, e trouxemos para cá e copiamos e melhoramos. Então é uma área muito forte nossa, orientais, nós somos bons nisso. Então o consumidor não precisa mais se deslocar até a Liberdade para fazer as compras, ele pode comprar lá na Vila Formosa, e a gente quer estender essa área de orientais para todas as lojas, principalmente as novas que já vem chegando com um layout muito mais bonito, muito mais moderno, muito mais atraente. Então, esse investimento na física permanece, a gente sente que o consumidor vem respondendo bem também. Então, a área também de FLV, a gente vem muito bem, nós temos box no Ceasa, então a gente oferece uma linha bem fresca, bem atraente. O FLV é muito importante para o consumidor, vocês sabem disso, né?
é um diferencial muito bom do supermercado, muito forte do supermercado junto ao consumidor. Agora, essa questão do e-commerce, dessa retração, você comentou até conversando com outros varejistas, é um movimento geral e a gente já tem percebido isso de fato que tem acontecido. Qual é a análise que vocês fazem para esse recuo ter sido tão grande? Porque existiria a consolidação de uma maneira geral, mas talvez ter reduzido tanto. Qual é a análise que vocês fazem? É pelo fato da experiência ou talvez porque a experiência no online ainda ela tem algumas carências? Qual é a análise que, não só você especificamente, mas que você também vê como alguém do mercado, conversando com pessoas do mercado, qual é uma avaliação geral para justificar isso? Porque é uma peculiaridade do alimentar esse recuo, né? Eu acho que as pessoas ainda querem ter o contato com o alimento, né? O alimento é muito importante, é uma decisão, você está alimentando sua família, levando para os seus filhos. Então, o consumidor valoriza muito esse contato com o alimento, para ver o que ele está comprando. Ainda é um pouco difícil, talvez, confiar em que alguém vai lá escolher para você. Então, tem isso. A gente tem acompanhado e o consumidor... A ida ao supermercado, nós temos clientes que vão 3 a 4 vezes a nossa loja por semana. Então, eles fazem questão de ir, escolher os produtos, escolher os alimentos para a família. Então, acho que esse ainda é um diferencial. Talvez não, com certeza com o tempo isso muda, até pelo volume de atividades que a gente tem hoje, e o consumidor quer comodidade também. Sim. Então vai ganhando confiança nessa pessoa que vai escolher para ele os produtos, nesse comprador que vai lá na loja, mas ainda leva um tempo para essa cultura entrar aqui no Brasil. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho voltar um pouquinho falando das lojas autônomas, nessa parte de praticidade e conveniência. Eu queria entender se você realmente acredita que a busca por praticidade e a conveniência tem impulsionado esse aumento dos mercados de proximidade. E qual que é a visão da rede, né, do Irotta, para esses formatos, né, para esse formato? E como que isso tem impactado também a operação do Irotta e os planos de expansão? Legal. Thalita, o consumidor ele quer comodidade, conveniência, segurança e ele quer fugir do trânsito. Então ele quer o máximo possível de proximidade na hora de fazer as suas compras da sua casa. Ele quer ou do seu trabalho, ele quer se deslocar o mínimo possível e com a maior segurança possível. Então, com certeza, esse segmento a gente acredita muito no crescimento dele. Tá? Prova disso aí são grandes redes que entraram, como a Oxxo, aí com 500 lojas. Está sofrendo um pouquinho, a gente sabe, mas é uma questão de tempo. Eu acredito muito que eles vão se dar bem aqui no Brasil, como nós também, como o Carrefour Express, como o Pão Minuto. Essas redes menores têm um futuro muito grande, tanto que a gente aposta muito também no Irotta em Casa. Então, a gente acredita que esse é um modelo que veio para ficar, até porque hoje as compras diminuíram muito, né? O ticket médio caiu, as compras são mais semanais e não mensais. Então, talvez por isso a gente tenha lido tanto que os atacarejos estão passando por um outro momento, porque as compras são menores hoje, né? Como eu falei, as casas são menores, então você também tem menos espaço. Sim. Então, com certeza, o formato conveniência tem uma forte tendência de crescimento no Brasil. E para essas lojas autônomas, como que tem sido essa evolução no modelo na parte da redução de perda, né? Dos furtos, roubos? Ainda é grande a quebra. A quebra aí é em torno de 5%, é uma quebra alta. Em supermercado a gente trabalha com 1,8%, 2%, para você ver a diferença. Não só por furto, também por outros motivos, mas o furto é um diferencial, por incrível que pareça, né? É o que a gente não esperava, porque a gente pensava, na casa da pessoa o índice é menor, e não é. Então a gente tem desenvolvido mecanismos de controle. Então, com tanto crescimento hoje em tecnologia, com inteligência artificial, com tanta coisa acontecendo, câmeras fantásticas vêm sendo lançadas, a gente vem monitorando cada vez mais as lojas. E no momento que a gente descobre alguma coisa, tem todo um processo que é desenvolvido e a gente consegue, na maioria das vezes, ressarcir o grupo.
Legal. Hoje tem essa linha de comunicação com os condomínios para identificação, e vocês conseguem isso? Total, um apoio total do conselho, do síndico, eles entendem o problema e ajudam a resolver o problema. E essa quebra é acima ou é abaixo do que vocês imaginavam? Porque estamos falando de um território completamente desconhecido, Exatamente. Era um mistério para a gente. Foi surpreendente o número. A gente esperava um pouco abaixo. Vocês esperavam menos? Esperava abaixo. Então, afeta um pouco o resultado final, mas a gente entende que isso vai cair. Então, a gente vem desenvolvendo mecanismos para ajudar isso a cair. E também os moradores, os síndicos participam muito e também ajudam a ter um controle maior. É o que a gente fala, quando a gente inaugura a loja, a gente deixa bem claro, a loja é de vocês. A loja é do morador, a loja é do condomínio, não é mais nossa. A gente só vem aqui colocar mercadoria e ajudar a vender. Mas vocês são os donos da loja. Cuidem dela pra gente, é o que a gente sempre pede. E tem na comunicação da loja, né? Essa loja tem essa loja é sua, cuide né? dela, cuide dela, é isso. No office tem uma quebra menor. No office tem uma quebra muito menor, porque você está dentro da empresa e os índices são baixíssimos, nem existe praticamente. Ali tem até um risco... exatamente, dificilmente a pessoa vai pôr em risco a sua trabalho, né? posição profissional, o seu trabalho, exatamente. A grande estrela do varejo alimentar já tem pelo menos aí uns 20 anos... Não tanto, uns 15 anos mais ou menos, é o atacarejo. A gente não viu o Irota fazendo nenhum movimento, imagino por quê, acho que tem um posicionamento estratégico muito claro, né? Parece ter um posicionamento muito claro que nunca teve um alinhamento, um fit com o canal atacarejo. Mas a gente vem falando muito que é o canal que mais cresce, e ele entrega tudo que não é experiência, né? Embora tenha melhorado muito, mas ele nunca entregou a questão de experiência, pelo contrário, né? Entregava preço. Que eu acho que, inclusive, potencializa esse comportamento do consumidor em algumas ocasiões, ou para determinadas compras, ele fazer mais questão da experiência. Mas como que vocês passaram no Irota por esse momento de atacarejo? Porque basicamente foi todo o mercado mirou para o atacarejo e foi embora. E todo mundo saiu abrindo rede de atacarejo para aproveitar o boom, né? Como que vocês olharam para isso e resistiram? Porque imagino que tenha sido uma tentação muito grande. Né? Era uma decisão que tinha que ser tomada em 2013, por aí, que a coisa do atacarejo começou a se fortalecer no Brasil. E tinha essa decisão. Ou o Irota ia para o modelo atacarejo também, né? Poderia manter o supermercado e o modelo atacarejo, ou ele ia para o Express, porque a área de conveniência, as lojas vinham crescendo muito, então era uma oportunidade. Como todo mundo foi para o atacarejo e o Irota tinha um acordo com uma grande rede japonesa com chance de expandir aqui no Brasil, a decisão dos acionistas da família Irota na época foi partir para as lojas de conveniência, meio na contramão do mercado. Então, foi aí que o Irota estrategicamente tomou essa decisão. Depois de alguns anos, aí até, mas se a gente tivesse ido para lá, mas por outro lado, o grupo cresceu tanto nessa linha de conveniência, na linha de supermercados, nessa aposta que foi feita, que não existe arrependimento não. Pelo contrário, porque a gente vê como é cíclico, né? Hoje o atacarejo vem sofrendo, vem tentando se reinventar também, então é cíclico isso. Porque é mais difícil de fechar a conta. Exatamente. Né? Tudo isso que os responsáveis pelos atacarejos vêm fazendo, de melhorar a loja, isso tudo impacta no custo. Né? E o atacarejo sempre foi custo. Né? Então, a nossa opção naquela época, que deu um pouco de frio na barriga aí, mas passou e a gente está bem, crescendo bem, o grupo atingindo patamares de vendas muito bons, com um plano de expansão muito forte. Acho que poucas redes este ano vão crescer como a gente, ou investindo tanto para crescer como a gente. Então o grupo vive um bom momento. Como diz o nosso CEO Francisco Irota, mas dá para melhorar, nós vamos procurar melhorar. Mas sempre, né? Sempre melhorar sempre é uma busca do varejo, é isso. E em expansão territorial hoje, como vocês estão enxergando essa ocupação de mais cidades, né? Porque com o Irota em casa vocês acabaram entrando em alguns municípios vizinhos, né? Acabamos de inaugurar em Piracicaba um Irota Office. O Santander tem uma empresa lá chamada Tools, é uma empresa de
tecnologia do grupo Santander, e pediu para a gente para inaugurar uma loja em Piracicaba. E foi ótimo ir para lá, porque a gente quer crescer agora na Bandeirantes. Então nós vamos seguir a rota da Bandeirantes até Piracicaba. A ideia é crescer ali com o Em Casa, com o Office, e com outras oportunidades que podem aparecer também. Mas a primeira loja do grupo já saiu, foi inaugurada em janeiro, dia 6 de janeiro, o Irota não para. Virando o ano, a gente inaugurou Piracicaba e está muito feliz. Vão para Viracopos agora e em breve outras, com certeza. No aeroporto? No aeroporto, para atender os funcionários do aeroporto. Ah, para atender os funcionários do aeroporto. Exatamente, são 25 mil funcionários. Olha só. Um número gigantesco, é uma pequena cidade. Vai ser a loja com maior quantidade de consumidores, potenciais consumidores, com certeza, né? Apesar que nós temos na sede do Banco Itaú com 14 mil funcionários também, lá no Jabaquara. Então, e essa tá rodando já tem bastante tempo? Já tem uns 6, 7 anos já. Ah, essa do Itaú já tem 6, 7 anos. Ela já tem bastante. Ela tem mais tempo que o Irota em Casa, então. Mais tempo que o Irota em Casa. Ela veio antes da pandemia. Anterior à pandemia. Ah, tá. A do Itaú foi a primeira e vai muito bem. A gente está muito feliz com esse resultado. E com a parceria também. Poxa, eu não sabia disso, eu não sabia que o Irota Office era antes. Foi antes. Mas ele já tinha o nome Irota Office? Ou não, foi agora. Ele entrou como Express. Foi aí que a gente deu um novo layout, um retrofit e criou o Office. Entendi. Então hoje nós temos o Express na rua, o Office nas empresas e o Em Casa nos condomínios. E o Irota Food Supermercados, que é a nossa loja maior. E do ponto, assim, o perfil desses clientes, ele é muito diverso do ponto de vista do que ele vai buscar em cada lugar. Então, por exemplo, o e-commerce, tem algum grande destaque? O que o cliente hoje do Irota ele mais busca no e-commerce? Primeiro que é enriquecedor, né, Luiz? Porque, como você falou, a gente trabalha com os mais diversos públicos. Sim. Você trabalha com a dona de casa e com a família lá no Irota em Casa, você trabalha com o profissional no Irota Office, na rua com o Express, no supermercado com o nosso cliente tradicional, e o e-commerce é uma novidade para nós nos últimos 4, 5 anos aí. O que ele busca mais? A bebida é muito forte, né? Sempre no e-commerce. No e-commerce. A linha de bebida. A linha de FLV é procurada porque para complementar, né? Então, frios, laticínios e FLV também é muito forte. E as novidades, né? Então, esses dias nós vendemos 3 pernas de Ramon, aí cada perna custa R$10.000. Então, é fantástico, né? Perna de Ramon é uma coisa atraente, o Ramon em geral, a linha de whiskies é muito bem requisitada. Então, tem um cliente até com poder aquisitivo um pouquinho mais alto no e-commerce. E vocês atendem o e-commerce com uma área limitada pelas lojas. Pelas lojas. Tá. Então, a loja mais próxima e entrega no mesmo dia. Pedido no mesmo dia. Até meio-dia entrega no mesmo dia, depois do meio-dia no dia seguinte. Já no dia seguinte. Que é uma regra normal de qualquer supermercado. É o que tem acontecido. E aí só através dos outros aplicativos que aí tem a entrega mais rápida. Né? Que aí vocês trabalham com o iFood, Rappi e Uber. Os três. Os três. Nós somos bem omnichannel nesse ponto. Sim. Estamos com todos os canais. E algum movimenta mais desses três? Não, aí o nosso aplicativo, que hoje representa 0,5% desses 3 que eu te passei. O iFood é o mais forte, né, pela referência. O Rappi e o Uber, são esses. Boa, maravilha. Tem mais, Thalita? Vamos caminhando para o final. Acho que já para o final da nossa entrevista. Mas já estamos. A gente tinha colocado 30 minutos, já estamos chegando lá. Bem, o papo tá agradável. Pô, mas eu acho muito legal porque eu acho muito legal quando a gente consegue trazer uma empresa que ela é um retrato de uma realidade, né? Eu acho que o Irota, tirando a parte do atacarejo que a gente comentou, todo o restante, ele vem acompanhando o que está acontecendo com o canal alimentar, né? Eu acho que a questão da conveniência, o Irota Express, a gente está falando de um projeto de 2016. 15, já tem 10 anos. Já tem quase 10 anos, né? Muito antes do boom da própria Oxxo que você falou. Então, já meio que acompanhando o que estava acontecendo. Naquela época eu lembro que tava o Carrefour estava ali também com o Express, o Minuto Pão de Açúcar também começando a ganhar corpo. Então foi ali
basicamente um reinício do formato de proximidade, de conveniência voltando. Porque eu lembro que o Grupo Pão de Açúcar já tinha tentado no passado, não tinha dado muito certo, acho que tinha Mercado Extra, né? No passado eles fizeram. Eles chegaram a fazer. Chegaram a fazer algumas lojas e não tinha dado certo. E aí retomou isso aí em meados ali da década de 2010 e isso não parou mais, né? E o Hirota acho que vem acompanhando muito essa trilha do canal alimentar do lado da conveniência, agora da hiperconveniência com o Honest Market. Eu acho super enriquecedor e eu acho que o paralelo disso também com a pandemia, porque a gente tem aqui, claro, falar toda a parte ruim da pandemia, tudo que aconteceu, pô, a gente sabe o terror que foi aquilo, né? Mas a gente tem que também ter a noção de que foi um elemento transformador para o varejo. Eu acho que a operação do Hirota é muito emblemática dessa transformação, né? Não, com certeza. E, como eu te falei, apesar de todo o momento trágico, a gente tinha que continuar vivendo e atendendo as pessoas nas necessidades delas. E inovando para tentar, de outras formas, chegar até elas. É lógico. E também o Hirota é surpreendente. A gente vive o dia a dia do Hirota, uma empresa com recursos familiares, né? Acionistas familiares, mas tão criativa. É o que você falou, ela consegue, exceto o atacarejo, a gente tem tudo. Sim. Todos aí, 5, 6 canais de venda e sempre indo buscar mais alguma coisa para tentar trazer para o consumidor. Então, ela é instigadora, é uma empresa que está sempre à frente do seu tempo. É interessante isso, uma empresa de médio porte, mas que consegue, talvez até, eu acredito muito, com a participação dos donos juntos, isso incentiva muito o executivo, porque quando você está em uma SA, você tem uma distância do dono, enquanto que acho que a parceria com o dono, a proximidade com o dono te empurra muito, te motiva muito a fazer mais e buscar mais, oferecer mais para o seu cliente. Acho que isso também é muito legal. E lá no Hirota, a família é muito atuante. Então, isso é muito legal. Não imagina. E ainda ver as coisas acontecendo, tomando corpo, ganhando vida, exatamente, né? Exatamente. Deve ser satisfatório. Legal, é muito legal. É emocionante. Hélio, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, na sua opinião, quais são as tendências do varejo e os formatos que vão ganhar destaque nos próximos anos aí para o futuro próximo. Conta pra gente. A gente acompanha muito, Thalita, tudo que... A gente vai na NRF todo ano, e antes a gente ia e... não, a loja física vai acabar. Falava-se muito isso há 3, 4 anos atrás. Aí, de repente, virou totalmente o discurso, porque, lógico, a loja física não vai acabar. O que vai mudar é a experiência de compra. Como eu te falei, se você visitar a nossa loja da Vila Formosa, é um outro Hirota. Tanto é uma loja linda que a região sentia a falta dessa loja. Os concorrentes de lá já estão um pouco mais velhos, e nós chegamos com uma loja nova, atraente, com super ar-condicionado, com produtos de primeira linha, com produtos orientais. A gente estudou o comportamento do consumidor, lá tem muito oriental também, por isso que a gente levou. Então, tem tudo isso. A tendência da loja física é agora a gente vai abrir Granja Viana, estamos estudando a Granja já há 6 meses, estudando o perfil dos condomínios, o perfil dos moradores, os hábitos de compra, onde eles compram, o que eles querem, aonde tem carência. Então, isso tudo a gente está atento. Então, você fazendo essa lição de casa, o consumidor, ele quer ir até a sua loja, ele quer escolher o seu produto. É até um momento, às vezes, de relaxamento ou de prazer você fazer aquela compra, né? E a gente sabe que às vezes o supermercado não é tão agradável assim, mas se você constrói uma loja para atender esse consumidor, estuda esse consumidor, vira um prazer. Então, loja física, ela vai crescer cada vez mais, uma aposta nossa nesse modelo, mas a gente não pode abandonar o online. O online é uma realidade, ele vai aumentar a sua participação. No segmento que você comentou, eu fui Pets no passado, e é absurdo, a melhor loja do Pets é a online. Então, o Sérgio, que é o CEO, o Zimmermann, fala constantemente isso, né? A loja online é a mais forte do grupo. A gente acredita que também no varejo humano, no alimentar humano, também vai crescer. E poderá ser a mais forte também de cada grupo. Mas isso vai levar mais tempo. Então, o segmento online e segmento físico vão andar juntos. Eles meio que se complementam.
E a área de conveniência também tem uma tendência muito forte. Por isso que a gente está apostando tanto no modelo aí em condomínios residenciais. Boa. Perfeito. Muito obrigada. Oi, Hélio, obrigado mesmo por aceitar nosso convite. Eu acho que foi um papo super enriquecedor. Era a proposta fazer uma entrevista que ela fosse propositiva, trouxesse várias ideias, informações, insights. Eu acho que isso foi super bem atendido. E obrigado para quem continuou com a gente até aqui, até o fim da entrevista. A gente vai aqui encerrando, agradece novamente o Hélio e fica também um agradecimento especial aqui para a InStore, que é quem é nossa parceira aqui na produção, na gravação aqui dessa entrevista. A InStore, que é uma empresa pioneira, né, em rádio indoor aqui no varejo brasileiro. Hoje tem várias soluções como o Custom Music Branding, que o varejista não precisa pagar ECAD. Olha que beleza isso para qualquer varejista. Então fica aqui o nosso agradecimento especial à InStore, que viabilizou toda a gravação desse projeto com as câmeras legais, deixa a gente até um pouquinho mais aqui ajeitado, né? E, gente, muito obrigado, né, para quem acompanhou aqui a gravação dessa entrevista pelas nossas plataformas de stream. Pode acompanhar diariamente a Gironews através de www.gironews.com ou nas redes sociais, principalmente LinkedIn e Instagram. Tem lá, só procurar por Jornal Gironews e começar a seguir. Muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.